atentos à nossa palestra. Obrigada a todos. Obrigada, Gláucia. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com grande gratidão que nos reunimos em nome de Jesus, é com grande gratidão que aqui estamos. Como a Gláucia falou, eu estou aqui em substituição ao Dr. Sérgio Thyssen. Há pessoas que falam, né, que ninguém é insubstituível. Eu digo que cada um é insubstituível, sim, porque cada um é de um jeitinho único, não melhor, nem mais especial, mas único. E tem a sua forma, tem o seu conteúdo, tem o seu caminho trilhado. E ele brilhantemente, como sempre, fez um seminário maravilhoso pela manhã. Quem teve a oportunidade de assistir, deve, né, ter sentido mesmo que eu. Quem gostaria de assistir, está à disposição, assistam, porque é uma pessoa que tem uma trajetória muito grande, muito séria na doutrina espírita. Então, vale a pena. Então, vamos rogar a Deus que Ele dê a condição para que eu aqui, né, não sendo igual a Ele, cada um, como eu falei, é único, mas que eu trabalhe com a mesma conduta, com a mesma ética, responsabilidade, porque é um conteúdo, qualquer conteúdo que a gente traga aqui é um conteúdo muito rico e muito grande. Porque falar da doutrina de Jesus é falar de despertamento. E ele falou muito bem na página: despertai-o ao tu que dormes, acorde e ser feliz. Então a gente vai falar disso, um pouquinho de despertamento, de acordar, de ser feliz e de cura. Porque hoje o Dr. Sérgio, não só como médico, como é o trabalho que ele desenvolve também muito intensamente na Casa Espírita, ele nos falou sobre o que a Organização Mundial da Saúde fala que é saúde, né, o que é doença, o que é saúde. Falou das dimensões da saúde, que perpassa, inclusive, pela questão espiritual, que, como, na verdade, nada acontece por acaso no planejamento divino, há décadas atrás, um pesquisador, um estudioso, chamado Howard Gardner, que estudou as múltiplas inteligências, ele estudou, inclusive, a inteligência espiritual. Né? Todas as inteligências, a emocional e a espiritual também. Então, quando fala despertai, ó tu que dormes, acorde e ser feliz, nós já estamos nesse tempo. Já estamos no tempo de despertamento, porque nós temos mais de 2000 anos de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, das curas que ele faz. Porque a gente sempre lembra das curas que ele fazia ao cego, ao paralítico, mas as curas que ele faz cotidianamente. E nós já temos quase 200 anos de doutrina espírita. Então aqui estamos para despertarmos e sermos felizes. Eu fiz uma escolha em relação ao tema, porque foi assim, né? Foi hoje para hoje, né? Então, o que eu vou falar depois da fala dele? Eu não queria perder a oportunidade de trazer algumas reflexões que ele trouxe pela manhã. Então, na verdade, ele falou para a gente, trouxe reflexões muito profundas acerca de doença, em geral, da doença mental. Peraí, deixa eu me acertar aqui com um amigo aqui. E trouxe estudos de casos. Foram muito interessantes. Ele falou que tem mais de 60 casos lá nos históricos dele, mas ele apresentou alguns para a gente. Históricos de crianças que nasceram com síndromes ou com algum transtorno neurológico ou psiquiátrico, que tem crises, que tem enrijecimentos físicos em detrimento de outras coisas, e cujos pais procuraram o trabalho dele, em sabendo que ele vem desenvolvendo esse trabalho médico espírita de longa data com resultados positivos. E para cada caso, ele apresentou o histórico anterior daquela criança. Então, nós não estamos aqui nascidos hoje, nem nessa vida, nem há 30 anos atrás, 20, 50, 60, qual a idade que tenhamos aqui. Nós somos muito velhos, milenares. E ao longo desses milênios, das sucessivas vidas, a gente vem acertando.
A gente não vai só errando não, gente. A gente aprendeu, já anda em pé, já fala, não é isso? Só que a gente vem errando pra caramba também. Porque o fato de andar e de falar também pode me proporcionar facilidades de equívocos, não é? Então, se hoje a gente colhe o que semeou ontem, o que faz uma criança nascer com uma deficiência, com uma lesão, nascer com um transtorno ou de espectro autista, ou qualquer que seja, no campo, né, que encampa tanto o neurológico quanto o psiquiátrico, a ter crises convulsivas, crises, né, inúmeras, de ser difícil de conviver, de causar dificuldades para as mães enormes. Para a gente saber, muitas mães cujos filhos são autistas se matam, desistem da vida, porque elas quase que enlouquecem ou chegam à loucura por conviver com aquela situação que não tem uma relação, em crises dia e noite, e que elas também não encontram um colo, não encontram um tratamento, não encontram um consolo. E quando elas procuram Sérgio Thyssen, que através das reuniões mediúnicas se descobre o motivo, e mais importante do que o motivo, que o que causa aquele problema, lógico que é um resgate, né, do passado, mas que são às vezes inúmeros irmãos que estão ali às vezes centenas de anos, séculos, décadas, muitos anos, fazendo aquele indivíduo sofrer o que sofreu por aquele indivíduo em algum momento da vida. E à medida que eles são escutados, são consolados, são esclarecidos, se sentem amados, eles desistem. Porque eles compreendem que quando a gente se amarra a alguém, nós estamos amarrados também. Então ele podia causar o transtorno no outro, mas ele também causava a si mesmo. E ele deixava de crescer. E ele deixava de encontrar os afetos dele do passado, de encontrar aqueles amores e de ser feliz, porque ele estava preso na dormência, estava preso na dor, estava preso naquele momento daquele acontecimento. Então, com tudo isso, quando as crianças começam a apresentar, e ele mostra isso por fotos, mostram o resultado das crianças, né? Vídeos tendo crises, e vídeos e fotos depois, com aquelas crianças já interagindo, logicamente, umas andando inicialmente com dificuldade, porque estavam até há pouco tempo sem andar, umas falando com dificuldade, mas já em condições de interagir, e quando a gente interage, o coração acalma, paciente, e a gente aprende, porque a gente começa a escutar, começa a trocar. E aquelas crianças ficavam calmas e começavam a ter uma vida infantil, os pais ficavam muito, muito felizes com aquele resultado. Então, quando a gente escolheu falar um pouquinho sobre amor, felicidade e cura, né? Não sei se a gente consegue, né, se eu dou conta de falar, mas eu queria trazer reflexões para a gente na noite de hoje, para a gente entender que se o problema está na gente, nós fomos ocasionadores daquele problema, a cura também está. E a gente vai entender um pouquinho do que a doutrina diz para a gente, de como a gente dá conta de tudo isso, né? Então, na verdade, a gente ouviu falar, está escrito nos códigos sagrados, que o amor cobre a multidão de pecados. Quando aquela equipe de Dr. Sérgio Thyssen, aquela equipe técnica da área de saúde e aquela equipe do movimento espírita, com o conhecimento espírita, faz um atendimento e aquelas almas sofridas se sentem amadas, elas começam a sua libertação e a cura naquele momento. Então, na verdade, quando a gente fala de amor que promove a cura, a gente fala de um amor que muda o comportamento da pessoa. Então, o que significa? Se aquela criança, ao crescer, perpetuar os modelos que ela realizava no passado, ela vai ter aqueles indivíduos de volta. Se não, aqueles novos indivíduos. Correto?
A gente quer ter a glicose, ok, mas come doce, doce come doce. Né? Se a gente não fizer alguma mudança com certeza de que aquilo é o melhor, a gente não vai promover a cura. Outra coisa, auto-perdão, auto-amor e auto-cuidado. Naquele momento, a gente começa a se conhecer, se ama, não se ver como aquele indivíduo ruim que cometeu aquele delito, mas se ver como um indivíduo a caminho da luz. A caminho da luz. Cometeu delitos como todos nós cometemos. Ontem, cometemos hoje, menos do que ontem, cometeremos amanhã, até chegarmos numa graduação de perfeição moral. Então, quando se conhece, se ama, se perdoa, se cuida. E quando a gente se cuida, a gente impede a gente mesmo de retornar às ações erradas do passado. Outra coisa, ações no bem. Ações no bem. Acorde e ser feliz. Como é que a gente faz feliz? Fazendo feliz o outro também. Ações no bem. Quais ações no bem? Cada um vai chegar ao seu próprio caminho. Hoje ele deu vários exemplos. Hoje ele falou muito sobre os conflitos de guerra no planeta. Que desde que o mundo é mundo, só por 100 anos o planeta ficou sem guerra. 100 anos apenas. Nós temos 4,5 bilhões de anos de criação. Só 100 anos que nós ficamos sem guerra. O que nós podemos fazer por aquilo? Ele falou, você não pode fazer alguma coisa? Ore. Ore. Eu tinha colocado um dispositivo, na época da Covid, no meu celular, para orar pelos filhos, para orar pela família, para orar pelo planeta. Então, às 18 horas, era o horário que ele tocava, e onde eu tivesse, eu fazia 5 minutos, 5 segundos, que fosse de prece pelo planeta. Aí o negócio que ele começa a tocar, a gente começa a vai passando o tempo, a gente desliga um pouquinho, né? Está lá marcado, mas a gente desliga, ele não toca mais. Mas é uma coisa que a gente tem que fazer. Porque a ciência, e não é qualquer ciência, nós estamos falando de ciência estudada, pesquisada, comprovada por universidades sérias do planeta, que comprovaram que a oração coletiva, no mesmo horário, voltada ao mesmo fim, os resultados são alcançados. E eu já falei aqui outras vezes, um dos casos, ele se refere a um local nos Estados Unidos, um bairro nos Estados Unidos, que estava sempre em conflito, era uma coisa horrível, era uma guerra urbana. E eles começaram a combinar, não só pessoas religiosas, mas pessoas também não religiosas. Ah, mas se a pessoa não é religiosa, não acredita, vai orar como? Ele mentalizava positivamente. E eles começaram a mentalizar juntos naquele horário. E eles começaram a ver que nos horários em que eles paravam para fazer a determinada prece, ou mentalização, irradiação, ou o que quer que seja, aquele local se tornava mais calmo. Tiveram menos índices de violência como tinham anteriormente. Então, a gente observa isso como resultado. Então, a ação no bem é a ação que a gente possa fazer. Ah, eu estou na cama, não posso sair para ajudar. Ajuda com o que pode. Não vamos ver uma violência e se comprazer com aquilo. O nosso convite é para despertar e ser feliz. Então, o despertamento começa por essa mudança de comportamento e por ações no bem. Outra coisa, solidariedade. Solidariedade. Essas equipes que trabalharam com o Dr. Sérgio Thyssen, embora sejam médicos, né, eles colocaram fotos, médicos, enfermeiros, médicas, eles não estavam em horário de trabalho. Eles trabalhavam num horário extra. Então, solidariedade. São pessoas que compreenderam e que viram os resultados. Gente, os resultados são incríveis. Incríveis. Aí a gente ouve assim, ah, mas Jesus fez milagre, né? E a gente não compreende que a gente pode fazer também. E que ele falou que nós poderíamos fazer? Vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais.
e muito mais. Outra coisa, compreensão e do cuidado com aquelas almas que foram no passado sacrificadas pelo ser que sofre hoje, levando para eles despertamento, autoiluminação e a própria libertação. Joana de Ângeles fala isso. Então, quando aquela equipe cuida, eles não cuidam daquela criança só. Aquela criança, a família daquela criança, teve um caso que ele relatou que os pais já estavam quase se separando. E é o que acontece, em geral, amigos, os homens saem e deixam as mulheres sozinhas com os filhos, com todos os transtornos, carregando no colo, com todas as dificuldades. Mas eles cuidam daqueles inúmeros espíritos, aquelas almas sofredoras. Aquelas almas sofredoras. Olha quanta coisa, quanta gente que não é só cuidada, se sente amada, vê nelas uma iluminação e se sentem livres. E seguem, né, para continuar a sua trajetória. E aí a gente fala de amor. A gente traz algumas reflexões sobre amor. O amor é o sentimento que nos faz considerar o bem que sucede a outros como sendo igualmente nosso. O dia que a gente olhar para um outro feliz, e a gente ficar feliz pelo outro, torcer pelo outro, a gente já está descobrindo o caminho, a verdade e a vida, né? Outra, decorrente de nossa filiação divina, ele, o amor, pertence à natureza humana. Então, nós já sabemos que a doutrina espírita nos faculta saber que nós, quando fomos criados, recebemos um chip. E esse chip é o código divino, nós temos DNA de Deus. DNA de Deus. Então, quando a gente, da nossa filiação divina, né, observa, né, o amor que pertence à natureza humana, inicialmente a gente começa de uma forma passiva. Passiva que eu quero o quê? Receber. É isso? Ai, fulano é bom, né? Faz tão bem para mim. Ai, amigo, reza por mim. Pode rezar, tá, gente? Não é que não possa fazer. Tá? Mas no começo a gente só quer, venha a nós. E depois, progressivamente, em sentido ativo. Gente, isso é processo. A gente não está apontando o dedo nem fazendo nenhuma acusação. É processo. Alguém levanta e anda pequenininho quando é pequeno? Não. Começa a engatinhar, se arrasta, engatinha, depois levanta segurando em alguma coisa. Uns vão mais rápido, outros vão não tanto, mas é processo. Então, progressivamente, a gente vai no sentido ativo. Outra reflexão. A doutrina espírita, com os conceitos de vidas sucessivas, causa, efeito e progresso, vem esclarecer que o amor constitui uma aquisição a ser efetivada pelo espírito, ao lado de outras, como a fé, a sensibilidade, a inteligência, né? Tudo isso junto, né, que a gente tem que fazer voluntária e desinteressadamente. Desinteressadamente. Então, são aquisições que a gente vai conquistando ao longo da vida, né? Outra coisa, exemplificando em toda a vida a excelência do amor, Jesus destacou sua importância decisiva ao afirmar: fazeis aos homens tudo o que quereis que vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Eu fico pensando nesses grandes ditadores da humanidade que vêm ao longo dos tempos causando tanta dor, tanto sofrimento, responsáveis por mortalidades enormes, gigantescas. O dia que, com a mesma força e crença que eles têm no que eles fazem de mal, eles tiverem de bem, eles vão às estrelas. Porque tem uma coisa que a gente tem que considerar também, palavra sagrada: sejas frio ou sejas quente, mas não sejas morno, que eu te vomito. O que significa? Eu acho que a gente é bonzinho, né? Bonzinho, a gente é morninho. Não faz o mal, mas também não faz o bem, está seguindo, né? Tem pessoas que são boas mesmo, tem outras que não. Mas com a mesma força
que a que não causa o bem ainda, ele é disciplinado, ele não desiste, ele tem força, que ele muda o roteiro dele e desenvolve algo para o bem, ele está altamente capacitado, com ele por ele mesmo, para fazer o bem. É impressionante. Certa feita na Comerge, e eu lembrei da Comerge quando ele lia a página. Comerge, para quem não sabe, é uma confraternização de mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, que acontece no período de carnaval. E eu participei de muitas. Teve uma que o tema foi esse: desperte e ser feliz. Despertai, ó tu que dormes, acorde e ser feliz. Tinha até a música, eu estava até tentando lembrar a música, né? Então, na Comerge, uma das atividades que nós fazíamos parte da antiga equipe pedagógica, que era a equipe que se reunia o ano inteiro para programar toda a temática, todas as atividades, porque manter crianças jovens, né, adolescentes, 4 dias ali, né, teve época de a gente ter 500 pessoas no CIEP. Gente, nossa, e todo mundo tinha atividade de estudo. A gente estudava, né, durante o ano inteiro. E teve uma determinada vez que nós fizemos uma dinâmica, inclusive uma pessoa que era responsável pela equipe pedagógica, era uma assistente social lá de Campos, da cidade de Janeira, e uma outra que era de Campos também, era psicóloga. E elas listaram uma série de coisas que a gente acha que é ruim, entre elas drogas, assalto, coisas nesse sentido. Para a gente olhar aquilo ali, pensar e tirar do mal o bem. Tirar daquele mal ali o bem. Gente, eu não conseguia tirar quase nada. Conseguia, porque não sabia, né, pensar de uma outra lógica. Aí ela chegou e elas duas fizeram toda uma análise muito mais profunda do que é que eu estou fazendo agora, né, que eu vou fazer, mas elas falaram isso. Quando aquelas pessoas que são aguerridas no mal, que são disciplinadas no mal, quando elas resolvem fazer o bem, mesmo aquelas com dependência química, elas vão às vezes às estrelas. Por isso que são essas pessoas com dependência química que conseguem realizar trabalhos confiáveis pelas pessoas com dependência química, porque passou pela mesma vivência. Tem experiência para falar e sabe os caminhos, sabe onde fazer e o que não fazer. Então, isso que a gente tem que ver, porque a gente fica morno, não aprende muito, não. Não é que a gente tem que fazer o mal, não é isso. Mas não podemos desconsiderar que Deus tira do mal o bem. E realmente, o dia que essas pessoas despertam, é lógico, gente, que elas não viram anjo. É lógico que quando a gente comete um delito, a gente tem que reconhecer, tem que pedir perdão e tem que corrigir aquilo, né? Lógico. Mas eles fazem trabalhos extraordinários. Porque muitas das vezes a espiritualidade amiga, para socorrer alguns entes, eles vão nessas zonas menos favorecidas, mais frágeis, buscar aqueles indivíduos para fazer e realizar os trabalhos junto com eles. Porque eles têm uma expertise que muitas das vezes nós não temos, né? Então, fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam. Ou seja, o amor é essencial. Essencial. E lembrar uma frase, uma expressão que o Dr. Sérgio usou hoje. Ninguém está sozinho. É uma coisa que eu tenho falado muito aqui. Nós não estamos sozinhos. De tempos em tempos, a espiritualidade amiga envia à Terra, sobre a governança de Jesus, espíritos superiores, que dão para a gente novas diretrizes do nosso pensamento, ao pensamento humano. Um dia a pessoa fala assim, nossa, tive uma ideia, né, de fazer, e acha assim que a ideia é só dela. Lógico que ela tem um arcabouço, a estrutura para realizar aquilo e para receber aquela informação. Mas são eles nos instruindo e nos intuindo o tempo todo. Né? Para quê? Para a fraternidade, até para o olhar da ecologia, dos relacionamentos humanos. A gente está numa outra época, embora ainda não estejamos num planeta de regeneração, nós estamos em processo. Nós já estamos vendo despontar um monte de coisa boa.
Um monte de coisa boa. Eu acho que vai passar hoje no Fantástico, não sei, ou passou na televisão nesses dias, as 4 pessoas, né, inclusive uma enfermeira, que começou estudando por eles mesmos, formaram um grupo de estudos, era um médico, a enfermeira e mais 2 pessoas, que criaram o que a gente chama hoje de FIV, que é a fertilização in vitro. Quantas e quantas crianças estão chegando, alegrando a nossa vida, almas que estão chegando, alegrando as famílias. Eu tenho 2 netos de FIV, de filhos diferentes. A gente não tem que agradecer? E eu olho agradecendo. E quando eu fiquei sabendo que eram aquelas pessoas, eu falei, nossa, que coisa boa, eu tenho que agradecer essas pessoas. Tenho. Porque eles podiam, é igual aquela, né, as pessoas falam, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, podia estar brincando, se divertindo, estavam estudando. E não estava estudando para eles, estava estudando para o bem coletivo, né? Então a gente vê que, na verdade, todo esse esforço de mudança, na saída de si mesmo em direção ao outro, ao próximo, leva a felicidade, leva a plenitude, que é uma expressão que a Joana de Ângeles usa muito também. Plenitude. Para a gente chegar na plenitude, a gente tem etapas, né? O autoconhecimento, o autoamor, o autoperdão, o replanejamento da vida, o recondicionamento do nosso pensamento, o recondicionamento dos nossos atos, para a gente alcançar o quê? A felicidade, que é uma conquista íntima. Na época de Sócrates, na antiguidade, as pessoas falavam que felicidade era uma bondade, uma benesse divina. Mais ou menos assim. Deus deu a você felicidade, o outro não deu, deu a um, não deu ao outro, porque uns são felizes e outros não. E perguntaram a Sócrates. E Sócrates falou, não. Felicidade é uma conquista íntima. O que isso significa? É uma conquista que cada um colhe. Cada um semeia e cada um colhe. Então, não é uma concessão divina, é uma conquista íntima. Para Gandhi, ele diz que não existe caminho para a felicidade é o caminho. Para Epicuro, ele diz, a saúde do corpo e a serenidade do espírito formam a felicidade. A gente volta lá em Dr. Sérgio, que falou para a gente da saúde do corpo e da serenidade de espírito. O espírito em paz, tranquilo, consciente, calmo, sem as angústias da vida. Felicidade e cura. Então, felicidade é um processo. Ser feliz é achar a distância certa entre o que se tem e o que se quer. Então, aí entra o conheça-te a ti mesmo, que os sábios da antiguidade disseram. Eu tenho que fazer um diagnóstico de mim. Quem eu sou? Do que eu gosto? O que eu faço? Né? O que eu faço? Quem sou eu? Eu vou elencar tudo isso. O que eu quero? Eu não posso querer sair da diabetes se eu não parar de comer o doce. Não é isso? Eu não posso conquistar algumas coisas se eu não fizer um processo de mudança. E o que a doutrina espírita fala para a gente? Aí nós vamos voltar a Joana de Ângeles. Nesse livro, Iluminação Interior. Ela tem uma página aqui que eu já fiz, eu gosto muito desse livro. Tem uma página aqui que fala Felicidade Possível. E ela diz isso, que na verdade o espírito está fadado à felicidade. Você pode não querer, você pode, eu posso, não querer ser feliz. Seremos. Estamos fadados à felicidade. Mesmo quando a gente opta por atitudes infelizes. Então, eu vou chegar lá. Ela fala, por exemplo, das pessoas com deficiência. Então, ela fala da pessoa cega. A pessoa cega, que nasce com uma cegueira, com certeza ela está fazendo algum resgate do passado. Fez. Eu posso voltar ao passado e corrigir? Não. Ela aceitou essa condição de vir cega. Ah, então ela vai ser infeliz, né? Pô, fez, vou ser infeliz porque eu estou nessa condição. Mas olha, já não está dito que, na verdade, a gente está fadado à felicidade? O que a espiritualidade faz? O que Deus, Pai, faz para a gente? Dá condições. Pronto, o Braille. O Braille chegou e acessou o indivíduo cego a leitura ao mundo. Tem um livro falado
pode ouvir na atualidade o livro falado. Temos visitações a museus que quando você vê uma tela, ela é toda descrita. Há pouco tempo eu estava vendo um vídeo, até publiquei, de um menininho com a avó cega, e ele descrevendo. Só que ele descrevia com tanta beleza, ele não descrevia a tela, ele descrevia a beleza da tela, que todo mundo quis que ele fosse guia. Então nós temos isso, monitores que vão lendo, vão inserindo as pessoas com paraplegia, né, que andam de cadeira de rodas. É uma condição, muitas das vezes pode ser mudada, mas a maioria das vezes não. Mas a condição de felicidade está ali, porque ela é uma imposição de Deus, é uma condição que não iremos fugir. E aí nós vemos as pessoas na Paralimpíadas se superando. É uma coisa incrível, a gente se emociona. E eles vão para aquelas cadeiras e correm, vão do remo, vão em várias coisas que eles podem fazer e ir e ser, e espalhar otimismo para aquelas que não podem ainda, levando alegria. Estamos fadados à felicidade, mesmo que não queiramos isso. Então ela diz que a reencarnação, ela oferece para a gente infinitos recursos de depuração. Basta a gente pensar. Vamos sentar uma hora com calma e vamos pensar. Eu, sinceramente, gente, sem falsa modéstia, eu nem querendo me atirar pedra, mas se eu já não sou muito boa nessa vida, eu não quero nem saber o que eu fui no passado. Mas eu vou parar e vou pensar, o que eu gostaria mesmo? Ah, gente, de ir para a praia. Mas a gente veio para o centro. Ah, eu quero ir para a praia, mas vai para a escola. Ah, eu quero almoçar, esticar na hora do almoço, mas tem hora no trabalho. Não é? É o que a gente quer, então tem que analisar. Eu sou essa pessoa que quer ir para a praia. O que eu quero? Não é aquela coisa de observar a distância entre o que se é e o que se quer ser? Então eu tenho que pensar, não, eu não quero isso não, gente. Eu quero estudar porque eu quero passar num concurso, eu quero, sei lá, trabalhar com um grupo de estudo lá no centro, vou melhorar um pouquinho, né? Vou estudar lá um pouquinho. Então eu tenho que sair da minha zona de conforto para eu ser alguma coisa diferenciada, né? Melhor. Então ela falou também, a Joana de Ângeles, que ao longo dos milênios a gente vem imprimindo, né, o perispírito vem fixando no nosso cérebro físico os elementos de propiciar a felicidade. Aí a gente entra na questão dos neurônios, dos neurotransmissores, da dopamina, da serotonina, tudo isso. Que muita gente nasce sem isso. Por quê? Porque não conquistou felicidade no passado? Talvez. Precisa de medicamento? Sim. Mas que muitas das vezes os médicos veem alteração, mesmo nas condições que foram apresentadas no começo, quando essas pessoas começam a fazer atividades no bem. Atividade no bem. Gente, os cientistas já mapearam o cérebro durante passe. A pessoa que dá passe. A expansão cerebral. Modificação. Você modifica o seu cérebro no ato da bondade. É uma coisa muito incrível. E o que ele falou hoje, a manhã inteira, foi de ciência e espiritualidade. Não trouxe novidade. Trouxe muitas novidades, mas digo assim, não trouxe nada do que a gente gostaria de saber, tudo a gente, né, ouviu e se banhou naquilo ali. Corpo físico, corpo espiritual. Nós refletimos no corpo físico o que nós somos, pensamos, né? E aí ele diz, a Joana diz, cabendo aos espíritos canalizar as emoções para que se expressem como alegria, equilíbrio, harmonia pessoal, né? Porque os débitos e os deslizes do passado se transferem para o corpo. Agora, nada impede de modificar a conduta. É isso que a gente precisa saber. O dia que eu ouvi, há muito tempo atrás, num seminário, Divaldo Franco, falar que a gente tem que colocar de lado a palavra culpa e transformar isso em responsabilidade, substituir, isso fez toda a diferença para mim, ressignificou a minha vida. A palavra culpa em língua de sinais, pelo menos era, não sei, né? Às vezes a língua muda, né? Se atualiza, era assim. Eu vi aquilo, era uma coisa estranha, porque denotava uma prensa
né? Alguma coisa que me incapacitava, que me limitava. Não é um peso. E quando eu tiro a culpa e substituo por responsabilidade, olha, não tira o meu dever de me recompor com o passado, mas muda consideravelmente. Porque para quem lê alguns registros, como Manuel Filomeno de Miranda, alguns que escreveram sobre o Hospital Esperança no plano espiritual, que tem alas de espíritos espíritas, enclausurados, encapsulados pela culpa. O dia que a gente enfrenta, ok, né? Qual o meu delito? Como eu sou? Vamos fazer um diagnóstico do meu... Vamos lá. De 0 a 100, onde é que eu estou? Estou lá em 20. Não quero saber, já não estou 0 mais, né? Isso é bom. Já não estou 0 mais. Aí eu vou olhar, a outra pessoa está lá na frente. Não importa. A outra pessoa está lá e eu vou chegar. Eu vou chegar lá. E a gente replaneja a vida. A reencarnação é um replanejamento. É um replanejamento. Isso é bom. Sabe por quê? Vamos supor que a gente tenha acontecido alguma coisa, né, na família que tenha causado mal-estar. Você poder voltar àquele mesmo núcleo e falar, amiga, desculpa, eu não devia ter falado aquilo para você aquele dia. Como é que eu posso recompor isso? Eu não posso, sabe aquela máxima do Chico? Eu não posso voltar ao passado, mas eu posso reescrever o futuro, né? Então, assim, são inúmeras as possibilidades que a gente tem cotidianamente. Gente, a gente tem família. Ah, mas minha família não é muito boa, não. Mas tem. Sabe quantas crianças ficam órfãos de guerra, jogados lá, e passam por toda sorte de dificuldades? Não podemos mensurar. Mas passam. Nós estamos aqui protegidos. Ah, mas a rua está uma violência. Não está mais que muitas das populações que têm suas casas invadidas pelas bombas ou pelos massacres trogloditas daquelas almas humanas que ainda não despertaram para a luz. Nós temos uma casa espírita ou qualquer religião que a gente professe. Nós somos livres nesse país para escolher. Às vezes as pessoas torcem um pouquinho o nariz, mas nós somos livres para a escolha. Nós somos livres para escolher o bem ou o mal. Então, na verdade, ela diz que todos estão na Terra para adquirir felicidade. Jornadeando, quer dizer, fazendo uma jornada da vida no rumo da plenitude, que é a meta futura. Pronto. A felicidade, a plenitude são as nossas metas futuras. É isso que a gente vai, queiramos ou não, estamos a caminho da luz. Né? Então, isso muitos são as possibilidades. E aí a gente vai pensar, quais são os caminhos? O serviço de fraternidade, porque abre a janela da alma para o sol da iluminação. Hoje o Dr. Sérgio Thyssen nos relembrou que o sol é a casa de Jesus. Cada ser crístico mora numa estrela, o nosso mora no sol. E a gente tem que ir para o sol físico, sim. E a gente tem que ir para o sol da nossa luz interior. Abrir as janelas da nossa alma e deixar o sol entrar, né? O sol da felicidade. A mudança de atitude, realizar a caridade e descobrir que a felicidade é ter consciência reta, fala correta, agir com retidão, ter pensamentos éticos e expressões nobres e conduta de natureza superior. Ah, Olívia, pelo amor de Deus, como que eu consigo ter conduta de natureza superior? Bem, eu não posso chegar perto de me comparar com Mahatma Gandhi, com Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, né? Eu vou observando a partir de mim mesma. Eu não fiz um diagnóstico de mim? Eu tenho que ser amanhã melhor, eu tenho que ir eliminando o que eu quero não fazer mais. Não fazer mais. A gente pode eliminar, não falar mais palavrão. Vai escapar? Mas eu vou me obrigar até o dia que ele não faça mais parte da minha vida. Falar mal do outro. Lembra de Paulo de Tarso? Ouve tudo, retém o que é bom. Fale tudo, mas fale o que é bem, o que é bom. E se não tiver nada para falar, vamos silenciar.
Vamos ouvir uma música. Aliás, eu acho que a gente está ouvindo pouca música, está vendo pouca arte, está alimentando pouco o coração, né? Lendo pouca poesia. A gente precisa disso também para nos alimentar a alma, né? Então é isso, ter expressões nobres e conduta de natureza superior. Isso, simples. Volto a falar, é simples, mas a gente não quer pular de hoje para a plenitude. Nós vamos por escolhas diárias. É fácil, não é não, gente? Eu falo para vocês aqui sempre que eu tenho oportunidade. Eu, no trânsito, viro um umbral lá dentro do meu carro. Não brigo na rua, viro um umbral dentro do carro. Porque, olha, está difícil. Contramão virou mão, né? Aí eu vinha, o motorista, uma moto na contramão aqui, a gente vindo por aqui, pela rua Sergipe, a moto entrou. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o moço, ainda bem que eles passam rápido, porque dá medo. Mas eu faço o quê? Senhor, proteja esse indivíduo, porque são tão meninos, precisam às vezes do trabalho, né? Precisam. Outra coisa, eles vêm trazer facilidade para a gente, né? Muitas das vezes. Então vamos orar. E por fim, eu vou trazer alguns casos de amor, né, que também nos foram ofertadas pela doutrina espírita, nos livros da Joana, dentre outros, para a gente alimentar um pouquinho, né, a nossa alma. E a gente já falou de amor, né, de felicidade, vamos falar, né, da nossa paz, da nossa cura, porque nós somos os médicos de nós mesmos. E nós temos que sair do campo da reclamação, da ingratidão, de não observar que a gente tem Jesus o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nós temos amigos o tempo inteiro. Amigos que a gente nem sabe que oram por nós, que torcem por nós, que têm simpatia. Então vamos lá. O primeiro caso é da inglesa Elizabeth Browning. Ela foi casada com Robert Browning, que, na verdade, ele é considerado um dos maiores poetas ingleses. Eles se apaixonaram, ela era cadeirante. E como ela não tinha como se locomover muito, ela investiu o tempo dela estudando. Ela aprendeu várias línguas. Ela era poetisa também, né? Escrevia cartas, escrevia poemas. E teve uma vez que um dos poemas dela, uma vez eu li todinho aqui, ela disse, ama-me por amor do amor somente. Ela fala, não ama pela beleza, porque a beleza vai embora. Não me ama porque eu tenho isso, eu sou aquilo. Ama pelo amor. Então a gente tem que fazer o bem, porque é bom. Não estou falando que eu sei não, tá, gente? Estou falando que eu li, que é o que a doutrina diz pra gente. Porque fazer o bem traz alegria, a gente fica emocionado. A gente se emociona, a gente se arrepia. Gente, eu tenho andado meio emotiva. A gente vê às vezes umas propagandas antigas. A gente está também ambientado no Natal. A gente está falando numa época em que nós estamos quase celebrando o aniversário de Jesus. Que embora nós não possamos afirmar que nasceu naquele dia, naquela hora, enfim, não importa. É o dia que o planeta lembra de Jesus. Ou pelo menos deveremos lembrar, né? Então ela, né, a Elizabeth Browning, ela escreveu isso. E ela falou para a gente, com esse poema, nos ensinou sobre o amor sem apego. Eu não tenho gostado de Janira só porque ela é presidente da casa, né? Eu quero ser amiga da presidente. Eu não tenho que gostar de fulano porque é esse. Não. Eu tenho que gostar porque é bom, faz bem para mim. Né? Porque o amor é muito maior do que tudo isso. É desapego, é energia pura. O amor é eterno. Né? E ela vai falando outras coisas, né? Pelo fato de que dedica todo o existir à vivência do amor, do afeto, do querer bem. Então um dia a gente vai gostar porque gosta, vai ajudar porque ajuda, vai pegar um copo d'água porque pegou, e não com a intenção de... Vai cuidar de uma criança, vai visitar um abrigo, não sei, hoje ele falou isso. Quem não pode, que possa orando, né? Quem não possa visitar, ajudar presencialmente, vamos orar. O segundo caso se chama David Livingstone. Lá no século XIX, ele renunciou à fama, abandonou a Escócia, a terra natal, e foi para a África do Sul, para se juntar àquelas almas sofredoras
nascida na vida mais miserável, para dedicar-se àquelas pessoas, e foi feliz. Presta atenção. Ele não é um Francisco de Assis, mas ele recusou, nem uma Madre Teresa, mas ele recusou as facilidades que a vida na Escócia, a vida familiar, né, o berço onde ele nasceu, lhe ofertava, e foi ajudar aquelas pessoas menos favorecidas. Menos favorecidas. Porque a gente fala da África como se fosse assim, a África é um país. A África é inúmera. A África é o nosso berço. E até hoje tem guerras que estão lá há décadas. E a gente nem lembra que elas ainda existem. Outro caso é da Florence Nightingale, que ela é a que simboliza o serviço de enfermagem. Ela é chamada Dama da Lanterna, porque ela, durante a Guerra da Crimeia, quando era solicitada, ela ia socorrer os soldados machucados com a lanterna, que era usada mesmo no trabalho deles, né, naqueles hospitais de campanha. E ela nunca perguntava se aquele soldado era ligado a ela, ao país dela ou não. Né? Ajudou muita gente. E detalhe, foi todo o trabalho dela, a estrutura que ela criou para o trabalho que gerou a Cruz Vermelha. E eu sempre digo, eu sou muito grata à Cruz Vermelha, porque eu nasci na Cruz Vermelha, lá no centro do Rio de Janeiro. Então eu falo isso, me emociona. Porque se já é difícil para a gente voltar, né, a reencarnar, e está cada vez mais difícil, a gente nascer numa época, às vezes, lá, né, pré-revolução, e a gratidão que a minha mãe tem por aquelas almas queridas que me acolheram quando eu cheguei. Então, graças a essa mulher, né, essa mulher que renunciou ao convívio com a fartura para abraçar a tarefa árdua de cuidar das vítimas da guerra na Crimeia. Né? Então, aqui vem falando várias coisas que ela fez, foi responsável por mostrar que a enfermagem deveria ser uma profissão respeitada, incentivou muitas mulheres do século XIX a ingressarem na área, fundou a primeira escola de enfermagem na Inglaterra, que é o Hospital St. Thomas, em Londres, foi a primeira mulher a receber a Ordem de Mérito, com decoração concedida para mulheres que prestaram os serviços extraordinários, e como eu falei, a lâmpada é o símbolo da enfermagem, por causa daquela mulher que largou a tranquilidade, a facilidade e foi se dedicar ao bem. E por fim, eu acho que é o último, não, ainda tem mais uma. Tem a Helen Keller, não sei se já ouviram falar, Helen Keller foi uma menina, com 5 anos, nasceu, se tornou cega e surda. E olha, gente, eu dei aula para surdos, muito tempo, mas nunca trabalhei com cego surdo. Porque você não pode falar, nem fazer o sinal, porque não veem nem escutam. Então, uma mulher magnânima, chamada Anne Sullivan, desenvolveu um alfabeto tátil que fez com que a Helen Keller fosse alfabetizada, né? E ela segue surda, mas determinada e corajosa, não é uma alma qualquer, né? Aprendeu a falar como ninguém, formou-se em direito e passou a defender os direitos das pessoas com deficiência. Seu vigor moral a projetou no mundo como uma mulher singular e foi considerada uma das 10 mulheres mais importantes dos Estados Unidos no século XX. Fala com emoção também. Porque não deve ser fácil, não, hein? A gente reclama andando, falando, ouvindo. E acho que é o último caso. Herta Mary Magdalena White. Um jornalista disse certa vez que por onde Miss Herta andava, os famintos, os aflitos e os desamparados de todas as idades sentiam a sua presença compassiva e animadora. Eles se referiam a ela, né? Uma verdadeira lenda do norte da Flórida, que também vivia para matar a fome daquelas pessoas menos favorecidas. Não tinha hora, não tinha dia, não tinha neve. Não tinha neve. Herta desencarnou em 1974, com 95 anos, deixando um segredo para vivermos a grande mensagem do Evangelho. Façam, palavras dela, todo o bem que puderem, de todos os modos, em todos os lugares, para todas as pessoas, enquanto puderem. Então, para a gente encerrar, façamos todo o bem
que nós pudermos. De todos os modos, em todos os lugares, para todas as pessoas, enquanto puderem. Aí nós alcançaremos o amor, a felicidade e a cura para nós e para a humanidade que está tão necessitada, a terra está adoecida. Vamos vibrar no bem, vamos parar de falar mal do governo, mal do planeta, mal das pessoas. Vamos vibrar no bem. Aquele indivíduo ainda só não despertou. Pode ser que ele desperte e passe na frente da gente. Não é? Então é isso. Façamos todo o bem que nós pudermos. Deixo essa mensagem final para todos e todas nós. Agradeço a oportunidade. Bebi em muitas fontes lá do Dr. Sérgio Thyssen, mas eu não sou médica, então eu falei, vou falar do que tudo isso aí a gente conquista quando a gente escolhe o amor, escolhe a verdadeira felicidade e escolhe a cura interior. Muita paz. Muito obrigada. Obrigada, Olívia. Abriu aqui? Tá assim. Obrigada, Valdir. Obrigada, Olívia, pela gratidão, pelas reflexões, pelos exemplos. E Jung diz, o senhor trouxe Joana, que dentro do princípio da sincronicidade, que ele diz que o universo trama para o nosso sucesso, para o nosso bem, para que as coisas caminhem. E realmente, se a gente procura, trabalha, as coisas acontecem e aparecem. É por aí, Então, é por aí. Vamos então agora para a nossa parte final, Agradecidas aqui com as vezes de médico que todos temos um pouco, que a Olívia fez. E vamos para a parte do passe. Eu acho que todos aqui já conhecem como ocorre. Chegaram algumas pessoas no final, não sei se estão aqui de primeira vez, mas todos estão convidados, se quiserem participar do passe, é só se manter nos lugares e vão sendo chamados aqui na proporção que forem convidados. Temos também um convite para quem quiser, depois do passe, ou se não for por passe, temos a cantina, temos o bazar com coisas belíssimas, a livraria, a biblioteca e o que mais aí for necessário, com os atendimentos dos nossos atendentes e recepcionistas. Tá bom? Então, Olívia, vamos para a prece de encerramento e uma boa noite, um bom retorno a todos. Quando a gente faz a prece, a gente tem recebido orientação, para respirar pausadamente, para a gente se desligar de tudo lá fora. Porque a prece é uma ferramenta magnânima, extraordinária de mudança. E os primeiros a serem pacificados somos nós, não é? Então vamos fechar os nossos olhos, ouvir os acordes que a música traz para a gente, se sentir penetrar pelo bem, pelo sentimento de alegria, de paz, sentindo a presença amorosa do nosso espírito protetor e dos demais espíritos amigos, que são anjos condutores de paz, de felicidade, de saúde para todos nós. Ainda mais nesse ambiente onde muitos mais que dois estão aqui em pensamento a Deus. Então vamos agradecer a Jesus essa oportunidade onde estamos protegidos, acalmados, serenos, felizes. Nos abraçamos fraternalmente. Temos certeza que não estamos sós, que os nossos espíritos amigos nos visitam, nos abraçam, nos intuem, são felizes com o nosso progresso e nós felizes com a presença deles. Então agradecemos, Jesus,
por todo esse universo de belezas. Rogamos, Senhor, rogamos que possamos ser instrumentos para que haja um pouco mais de paz na Terra. A partir de agora, vamos vibrar pelo nosso planeta amado, cujo governador é Jesus, nosso modelo e guia. Que todos nesse planeta sintam a sua presença, que cessem as armas, que cessem todo tipo, Senhor, de sofrimento e de dor por um segundo. Que a Terra possa ter um segundo de pacificação e de paz. Para que cada um sinta um refrescar, um frescor, um otimismo, uma centelha do seu amor, Senhor, que desce sobre a terra de forma abundante, mas que não percebemos, que possamos perceber e em gratidão dizer obrigada, Senhor, muito obrigada por essa doutrina que esclarece, pelos irmãos de caminhada, pela família que temos, por esse país amoroso, mas por esse planeta tão lindamente criado. Perdoe as nossas dívidas, os nossos débitos, mas que possamos, Senhor, a partir de agora, sermos instrumentos da vossa paz. Que a paz se faça em cada um aqui presente, encarnado, desencarnado, em cada um que através da internet nos escuta, nos assiste. Que a paz chegue a todos, porque a sua presença amorosa está entre nós, como tu mesmo, Senhor, em suas próprias palavras se comprometeu e cumpriu. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Que possamos levar aos nossos lares as bênçãos de amor e luz que aqui sentimos. Muito obrigada, Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra à humanidade. Muito obrigada, Senhor.